Nós temos o prazer de estar iniciando nesta quarta-feira o nosso enfoque regional. Enfoque regional que tem proporcionado aos bauruenses uma integração entre vários setores, várias lideranças da cidade, da região, desse estado e deste país. E com temas extremamente usuais, necessários para o nosso dia a dia. E na programação de hoje, nós temos o privilégio de estar recebendo o Dr. Henrique Somadossi Prado, advogado militante aqui em Bauru, participante do escritório Maia Sociedade de Advogados, e que vem tratar conosco um tema muito importante. É sobre uma legislação específica que está inserida na Lei Geral de Proteção de Dados. Quantos de nós, muitas vezes, somos abordados por algumas empresas, por alguns telefonemas, que nos chegam e de forma até muito abrupta, pois contém os dados cadastrais e o número do telefone, dando toda esta informação e a abordagem do outro lado da linha, de pessoas que nós não conhecemos, de empresas que nós não sabemos de onde é, e muitas dessas empresas que nos dão esta abordagem e que têm os dados pessoais de muita gente, várias dessas empresas estão localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, até mesmo no Nordeste, Brasília, enfim. E muitas vezes também nós nos perguntamos como é que essas empresas, essas pessoas têm os nossos dados pessoais. Essa é uma intriga que fica. E agora, com esta nova lei geral de proteção de dados, e que tem prazo, inclusive, para entrar com tudo em vigor a partir de 2020, vai barrar muitas dessas situações adversas, desgostosas, desagradáveis, porque muitos passam em termos de informações e de telefonemas que são extremamente desgastantes e que nós não gostaríamos de recebê-los. E para falar sobre este assunto, um assunto momentoso, nós estamos aqui com o advogado Henrique Somadossi Prado, que vai dizer sobre esta legislação e sobre esta lei, de caráter na sua amplitude, para que o telespectador possa ter conhecimento desta lei que vai proteger os dados pessoais. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Seja muitíssimo bem-vindo aos estúdios da TV Prevê, para que jornalisticamente nós possamos repassar todas essas informações ao telespectador da TV Prevê. Um bom dia a todos os telespectadores. Eu que agradeço o convite da TV Prevê para estar participando desse bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto de criação da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. As discussões legislativas que culminaram nessa lei, elas tiveram início em 2012. Uhum. Então, há 7 anos, iniciaram os debates legislativos em torno dessa questão da proteção de dados pessoais. E desde aquela época, desde 2012, já havia na Europa um regulamento europeu de proteção de dados pessoais que tratava dessa questão de proteção de dados. A lei brasileira, portanto, ela é fruto de uma convergência internacional, em torno de princípios básicos de proteção de dados pessoais e traz consigo esse comando normativo presente na normativa europeia. A normativa europeia, a chamada GDPR, ela surgiu em meio a um cenário de vazamento de dados. Na época, foi noticiado sobre o vazamento de dados envolvendo o Facebook e a empresa Cambridge Analytica, que foi acusada
de ter coletado dados da rede social e repassado coletado esses dados e utilizou esses dados para influenciar a eleição norte-americana de 2016. Então foi esse cenário que culminou na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Eu gostaria de falar um pouquinho também que atualmente nós vivemos numa economia movida a dados, não é mesmo? Dados que são coletados e repassados para outras empresas sem o nosso conhecimento. Então é preciso o surgimento dessas regras que estabeleçam condições claras e que garantam a transparência no uso e tratamento dos dados pessoais dos cidadãos. Você falou que esta lei tem uma data para ter a sua vigência. Por que estabeleceu-se somente o ano que vem para que ela produza a sua eficácia? Exato. A lei ela foi publicada em agosto de 2018, não é mesmo? E foi estabelecido esse prazo de vacância, que nós dizemos, para que as empresas e os cidadãos se adequassem aos termos da lei. Então, por isso, foi dado esse prazo para que todos pudéssemos nos adequar aos termos da lei. Você falou que muitas vezes informações são extraídas de plataformas alternativas, de mídias sociais, e repassadas até mesmo comercialmente para outras empresas, ou até mesmo deixadas aí no Face, em outros canais competentes das plataformas sociais, para que as pessoas tenham informações, muitas vezes, que não gostariam de ser repassadas. Hoje, por exemplo, nós temos o Facebook, temos o Outros, tivemos o Orkut, então temos hoje o Instagram e outras plataformas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa pública. Os meus atos, a minha vida pública sempre esteve inserida nas informações de todos os veículos de comunicação que eu passei, inclusive na mass media, na grande mídia de São Paulo, onde atuei durante quase 30 anos. Claro que meu nome, então, ficou até fácil, estou colocando o meu nome, mas tem outras pessoas que não têm essa passagem, esse histórico. Eu, por exemplo, se você abrir lá o meu nome, você vai achar tudo a meu respeito. Você vai lá no Google e tem tudo a meu respeito, tem todas as informações. Todos os lugares onde eu trabalhei, os países que eu visitei, os trabalhos que eu desenvolvi na mídia, enfim, culminando aqui com a minha chegada até a TV Prevê. Eu te pergunto, isso vai também, nesta nova legislação que entra em vigor, ser proibido a sua publicidade? Os dados que nós inserimos em nossas redes sociais, eles são considerados os dados públicos, né? Por nossa livre e espontânea vontade, nós os inserimos nessas redes sociais. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa pública, mas não inseri nada. Eu nem tenho e nem quero ter Facebook, Instagram, não quero nada disso. Sim, para aquelas pessoas, então, que possuem algum perfil em uma rede social. Então, essas informações que nós inserimos nesses perfis existentes nessas redes sociais, elas são inseridas de forma voluntária. Então, mas isso não significa que esses dados que estão lá disponíveis, eles podem ser utilizados de qualquer maneira. Não, a lei protege também esses dados chamados dados públicos. Eles não vão poder ser utilizados para qualquer finalidade. As redes sociais, por exemplo, o Facebook, quando coleta os nossos dados pessoais, ele deve nos informar para quais finalidades aqueles dados estarão sendo utilizados. E não vai poder fazer uma utilização fora daquelas finalidades que ele previamente informou ao titular de um determinado perfil. E as informações, elas têm que ter um caráter genérico, não um caráter extremamente pessoal. Por exemplo, documentalmente. As pessoas não podem ter números expostos ali, porque nós temos já suficientemente os hackers que entram em muitos cadastros que estão inseridos das pessoas em empresas e subtraem esses dados
para vender ou para, inclusive, a prática delituosa de crimes. Exatamente. A Lei de Proteção de Dados brasileira, ela traz também essa necessidade, né, de as empresas, de todas aquelas organizações que coletam dados e fazem o uso de dados pessoais, que elas implementem programas, políticas de proteção de dados e privacidade para mitigar qualquer risco de vazamento dessas informações. Então, a lei exige isso das empresas com a promulgação da lei, né, a partir da vigência dessa lei, as empresas estarão obrigadas a implementar esses programas de proteção de dados pessoais para evitar essas situações indesejadas e ilícitas de vazamento de dados ou até mesmo de revenda desses dados de uma empresa para uma outra. Hoje, antes dessa legislação, como é que nós estamos quando uma empresa subtrai os dados cadastrais de uma pessoa e repassa para outras empresas que até têm os telefones para falar, como é que essa empresa me achou? Uma empresa de Santa Catarina me achou aqui em Bauru. Hoje o que a lei diz? Hoje, enquanto a lei Não, geral... a lei específica não estiver promulgada. Ela foi promulgada, mas não está na sua eficácia. Essas questões de vazamentos de dados, elas são hoje investigadas, sim, pelo Ministério Público. Mesmo sem nós termos ainda a lei em vigência, o Ministério Público tem atuado para poder coibir essas situações de vazamento ilícito de dados. Mas com a vigência da lei, essa questão ela vai se tornar ainda mais dificultosa por causa das disposições que vão estar ali contidas na lei. Haverá alguma exceção que a lei autorize determinados aspectos desta restrição? Alguma exceção inserida no capítulo desta lei? A lei, na verdade, ela vai trazer as hipóteses em que vai ficar autorizado o uso e o tratamento de dados pessoais. Então, lá vão estar previstos 9 hipóteses, 10 hipóteses, na verdade, que autorizam o tratamento de dados pessoais. Dentre eles, o poder público, quando precisa utilizar os dados para implementar políticas públicas, por exemplo, em uma relação contratual, no âmbito de uma relação contratual, também vai estar autorizado a utilização dos dados pessoais, mas a regra passa a ser a obtenção de um consentimento do titular dos dados pessoais para que a empresa possa fazer a utilização do dado pessoal. E esse consentimento, importante dizer, que ele precisa ser, primeiro, informado, expresso e inequívoco. O que isso significa dizer? Que eu preciso explicar para o titular dos dados pessoais o porquê eu estou coletando aqueles dados pessoais, para que finalidades eu vou estar utilizando e também informar de forma clara e transparente qual vai ser o período que eu vou efetuar o tratamento dos dados pessoais. Então é isso que hoje traz a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem algum exemplo disso? Porque muitas vezes as pessoas prestam informações cadastrais para órgãos públicos, por exemplo, para você imposto de renda, para você tirar certidões, para fins eleitorais, você insere os seus dados lá no computador para, inclusive, pegar as suas próprias certidões. Isso, de forma, outra empresa pública com necessidades para preenchimento de requisitos cadastrais, pode utilizar, não é possível utilizar ou não é possível? Você tem algum exemplo prático dessas exceções? Então, nós estamos nessa situação, num exemplo clássico de compartilhamento de dados entre órgãos públicos. Essa situação é autorizada pela lei, mas, como eu disse anteriormente, é preciso que exista uma finalidade específica para esse compartilhamento. Então, o órgão público ele vai ter que comunicar previamente o usuário, o titular dos dados pessoais, o porquê que ele está fazendo esse compartilhamento de dados pessoais. Então, é necessário esse dever de informação, né, do órgão público para com o titular dos dados pessoais. Por exemplo, quando você vai a uma empresa e faz uma compra, e esta empresa pede, por exemplo, o seu CPF para eventualmente você utilizar naquele programa de nota fiscal.
tanto em São Paulo como em alguns municípios e em alguns estados brasileiros. E ao inserir naquele momento o CPF, a pessoa já tem o seu nome configurado ali no próprio painel do computador da empresa. Isso vai ser possível? Essa é uma situação também que a gente vem vivenciando bastante, né? Por exemplo, quando nós vamos até uma farmácia para adquirir um medicamento, a farmácia vai solicitar para nós o número do nosso CPF, não é mesmo? Para finalizar aquela compra. Mas, afinal, o que as farmácias fazem com os dados atrelados Mas a farmácia, no supermercado mesmo. Sim. Mas qualquer loja. Exatamente. Que você passa o seu CPF, já tem lá os seus dados. Estou dando o exemplo da farmácia, mas qualquer estabelecimento empresa comercial hoje solicita um número de CPF, especialmente para ser inserido na nota fiscal paulista, caso o consumidor solicite. Mas, em especial no caso das farmácias, essa situação já vem, inclusive, sendo investigada pelo Ministério Público, porque não se sabe o que as farmácias fazem com os dados atrelados ao nosso CPF, que são coletados lá no momento da compra. Essa situação, com a vigência da lei, a tendência é que isso não ocorra mais, ou que pelo menos o estabelecimento comercial, a farmácia, o supermercado, ele informe previamente o consumidor para que finalidades ele vai estar utilizando os dados pessoais. Se ele vai compartilhar esses dados com algum terceiro e para que finalidades esse compartilhamento vai ocorrer. Então, o dever de informação ele vai prevalecer com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Até seria perdoável, no caso, quando uma farmácia vende um medicamento de uso restrito, Exato. Ou seja, que precisa de receita e que aquele medicamento todo remédio é uma droga, mas é uma droga potencializada para alguma finalidade que ela não é usual de venda livre. Ou seja, aí então se justificaria você passar os seus dados. Agora, genericamente, se você for comprar um comprimido para dor, não se justifica que você deixe os seus dados inseridos na farmácia. Exatamente. O que acontece hoje é que os estabelecimentos solicitam o número do CPF para qualquer tipo de operação, qualquer tipo de transação. Uhum. Então, isso que deve ser agora regularizado com a nova lei. E com essa nova lei, como as empresas devem agir para adequar-se devidamente a esta nova legislação? Porque é uma coisa nova para se evitar este vazamento de dados. Eu acredito que, primeiramente, as empresas e nós, cidadãos, devemos criar uma cultura de proteção de dados, não é mesmo? Porque nós não temos esse hábito, né? Nós não questionamos o estabelecimento o porquê ele está coletando nossos dados e nem qual a finalidade que vai ser utilizado. Então, essa mudança de cultura, eu entendo que ela é primordial, né? Para as empresas, em especial, elas vão precisar iniciar um processo de diagnóstico dos dados pessoais internos. Então, a empresa vai precisar investigar quais são as fontes de coletas de dados internos, onde eles são armazenados, quais são os tipos de dados que são coletados, para, com isso, posteriormente, elaborar uma política de proteção de dados e privacidade que vai ser, ao final, exigido pelo órgão competente para fiscalização. Isso vai ser exigido um relatório de impacto à proteção de dados pessoais e privacidade. Então, as empresas precisam correr para se adaptar, né? Em agosto de 2020, a lei passa a vigorar, as multas podem chegar a 50 milhões, então, o primeiro passo que eu sugiro é iniciar imediatamente um mapeamento de dados coletados na empresa. Até por conta de que muitos desses dados pessoais são inseridos, por exemplo, na conta bancária. E o sujeito tem o cartão de crédito ou o cartão de débito. E este cartão vale para o mundo inteiro. Ou seja, ele chega em qualquer lugar do mundo, do planeta, e faz uma compra com o seu cartão, ele informa previamente o estabelecimento bancário ou a empresa que administra o cartão que estará viajando, e aquele dado também aparece lá no outro lado do mundo, ou em qualquer país do mundo onde a pessoa está.
A lei tem algum tratamento para esta internacionalização de dados? Sim, a lei ela também se aplica para essas situações. É o chamado compartilhamento internacional de dados. Então, uma empresa brasileira que deseja compartilhar esses dados com uma subsidiária fora do país, com uma outra empresa do grupo econômico, ela vai também precisar de uma autorização específica da autoridade nacional interna, autorizando esse compartilhamento de dados. Então, essa é uma situação bem específica e que vai exigir uma autorização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se fosse, por exemplo, na entrada no aeroporto, claro que o país quer saber quem está chegando, né, no seu país. Então, quer saber o nome da pessoa, o nome a familiaridade dele, a localização, de que país ele é, onde é que ele mora, o endereço e tal. Para aí sim, é justificativo por medida de segurança do país que o recebe. Sim. Mas você vai lá e fica exposto só para o governo. Agora, para estabelecimentos comerciais, você deixa os seus dados lá no mundo inteiro e sem saber para quê. Essas situações, especificamente para a segurança pública, já há uma autorização na própria Lei Geral de Proteção de Dados para que o poder público possa fazer essa coleta e esse tratamento dos dados pessoais. Por quê? Porque existe uma previsão que é justamente a segurança pública e a adoção de medidas para o combate à criminalidade. Então, isso já está lá também previsto dentre as hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Para você tirar um visto americano de turista, você conta a história da tua tataravó para preencher todos os dados lá para poder adquirir o visto. Eu digo, países que precisam de visto, você faz um preenchimento enorme de um questionário. E tudo vai lá para uma segurança. Eu acho até extremamente válida essa história, porque é um momento de segurança. Você vai lá para a China, eles vão pedir teus dados, eles vão querer saber por que você está indo para a China. Querem saber por que você está viajando para aquele local. Quem está bancando, quem está sugerindo, onde você vai para aquele... quais os deslocamentos que você faz. Então, você tem que informar aquilo previamente na emissão de um visto consular para qualquer país do mundo, ou, exceto para os países que dispensam esse tipo de documentação. Mas também tem uma previsibilidade na Lei Geral de Informação de Dados. É uma situação prevista na lei, mas o poder público também está obrigado a implementar medidas de mitigação de riscos de vazamento de dados efetivamente. Os órgãos públicos não estão desobrigados de implementar esses procedimentos. Então, ele precisa ter ali uma política de proteção de dados e privacidade também. A própria lei diz que é uma lei de responsabilidade, de proteção de dados. Aí eu te pergunto, dados são de pessoas físicas e de pessoas eventualmente jurídicas também? Como é que é esta diferenciação da legislação? É muito importante fazer essa diferenciação. A lei ela se aplica somente aos dados pessoais de pessoas físicas. Ela não se aplica a dados de pessoas jurídicas. E como as empresas vão fazer essa adequação? A lei se aplica a toda pessoa física, empresas e órgãos públicos que coletem, armazenem ou de qualquer forma utilizem dados pessoais. Então a aplicação é para todo esse conjunto de pessoas físicas, empresas e órgãos públicos. Porque muitas vezes as pessoas colocam o nome na empresa, o seu próprio nome. E aí a pessoa tem uma personalidade dupla. J. Silva. Aí ele é microempreendedor, ele é autônomo, ele tem uma personalidade dupla. Como é que fica nesse caso? Nesse caso, os dados pessoais do empreendedor individual, eles estão sim protegidos por essa lei. O que não vai estar protegido é o número de CNPJ que ele recebe para fins fiscais. Mas os dados dele, o nome, endereço, o RG e o CPF, eles estão sim abarcados por essa lei.
A lei é genérica, não precisa ninguém, é automática também. Exatamente. Ninguém precisa fazer uma requisição, uma informação, algum tipo de órgão para poder ter seus dados lá. De forma alguma. A partir da sua entrada em vigor, ela tem a aplicação ampla para todas as empresas e cidadãos brasileiros. E como é que são as punições para eventuais violações? A lei prevê multa de até 50 milhões de reais e até a suspensão das atividades. E é automática essa aí, ou o sujeito tem que buscar a justiça quando tem os seus direitos feridos? Na prática, o que vai ocorrer é que, por exemplo, numa hipótese de vazamento de dados, um titular muito provavelmente vai fazer uma reclamação perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comunicando aquele vazamento, e essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai dar início a uma investigação para saber quais foram os motivos daquele vazamento. Se for constatado que o vazamento se deu porque a empresa deixou de cumprir com os requisitos de segurança da informação e privacidade previstos na legislação, aí sim ela vai poder aplicar as sanções previstas na lei. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, para comprar um carro, você vai lá, eles fazem uma pesquisa da sua vida inteira, para saber os seus rendimentos, os seus documentos, o seu histórico, se você já teve, se já você foi inadimplente, se você... Tudo isso vai ser protegido? Essa é uma situação específica que é para análise de crédito daquela pessoa, né, que está pretendendo adquirir aquele bem. Mas também essa situação está prevista na lei. Ela é permitida, né, tem lá uma hipótese específica para proteção ao crédito, mas também as empresas devem tomar todas as medidas de segurança para que esses dados, depois de coletados, eles fiquem armazenados com segurança. Até que um hacker chega lá e acaba entrando e subtraindo esse dado, né? A lei prevê que as empresas devem tomar medidas razoáveis de segurança da informação. Ou seja, dentro daquilo que está disponível em determinado momento, dentro da tecnologia conhecida, é preciso que as empresas adotem as melhores tecnologias que estejam disponíveis para a proteção dos dados pessoais. Depois que nós tivemos a informatização, que teoricamente é uma coisa extremamente benéfica, mas pode ser utilizado também para o mal, não é? Pessoas que se fazem passar por outras e acabam se beneficiando de situações e com esses dados cadastrais que passam a ser protegidos. A tendência é que essas situações criminosas elas diminuam, mas essa cultura não vai mudar, né? Os criminosos vão continuar existindo e eles vão tentar implementar as suas práticas delituosas. Mas a tendência é que com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa situação, o criminoso, ele tenha mais dificuldade em coletar aquele dado diante de uma empresa, de uma organização, de um órgão público. Então a tendência é que, pelo menos, diminua esses atos criminosos. Por isso é que os bancos e muitas empresas dizem, não passe a sua senha, não passe as suas informações, esse estabelecimento não manda e-mails, esse estabelecimento, tudo isso tem que ser cuidadosamente para as pessoas não ter esses dissabores na vida. Porque a criminalidade, ela está muito além da sua imaginação. E você que pensa que está... Hoje, não é só o computador formal, não. Nós temos hoje um computador ambulante, que é o telefone celular, e que este é um perigo danado. O celular hoje, e com fotografias, com filmadoras, com não sei o que, e com esta tecnologia, e com estas aplicações, com essas diferenciações das companhias, aí você fica muito mais exposto. A partir do instante que você entra num aplicativo, você vai deixar teus dados lá, isso é inegável. Exatamente. Qualquer aplicação de internet, qualquer aplicativo que nós instalamos em nossos smartphones, eles vão solicitar os nossos dados pessoais, vão coletá-los e vão tratá-los. Então é importante também que nós verifiquemos os sistemas de informação
de segurança da informação que esses aplicativos, que essas empresas adotam, para que nós nos sintamos seguros para fornecer os nossos dados pessoais para essas empresas. E esses aplicativos muitas vezes não são nem daqui do Brasil, viu? São armazenados lá fora. E a lei prevê isso também? Também, se a empresa, ainda que localizada fora do Brasil, ela exerça suas atividades... Ela subcontrata uma empresa lá de fora. Ela não tem o know-how para poder montar o seu aplicativo e tê-lo aqui. Aí ela pega uma empresa de fora, hoje com esses satélites e essa intercomunicação, pode transferir os dados para uma empresa prestadora de serviços fora do Brasil. Sim, mas a empresa que coletou os dados, ainda que ela tenha repassado, por exemplo, o armazenamento desses dados por uma outra empresa localizada fora do Brasil, a empresa que está sediada no Brasil vai responder por eventual situação de vazamento de dados. Bom, Henrique, eu fiquei muito feliz em tê-lo aqui na nossa programação jornalística. Um tema árido, um tema difícil e que os legisladores, que são os congressistas, cuidaram de tentar aí minimizar os problemas por que passam essas informações, criando esta lei geral de identificação e proteção de dados pessoais. Oxalá esta lei seja cumprida com a sua finalidade, com a sua eficácia, para que os cidadãos de bem não tenham seus dados violados e utilizados aí de forma criminosa. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e ter vindo participar de uma programação jornalística interessada em mostrar vários aspectos da nossa vida. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Estamos encerrando o nosso enfoque regional desta quarta-feira com este tema que abordamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito importante, lembrando que a sua eficácia ela está em vacância e esta lei já foi promulgada, só que sua entrada em vigor dar-se-á apenas no dia 14 de agosto de 2020. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Esperamos estar contando com a sua audiência na programação de amanhã, nos seus horários alternativos. Um abraço a todos e até lá, se Deus assim nos permitir.